Muito bom dia, sétimos anos! Tudo bem? Na aula de hoje falaremos mais um pouquinho sobre vozes verbais. Este assunto encontra-se no capítulo 25, páginas 206 até a 213 do livro 2. Vamos lá então? Vocês já tiveram contato com vozes verbais no sexto ano, mas vamos retomar algumas informações que são importantes. Segundo Hernani Terra, em sua obra Mini Gramática, edição de 2013, a flexão de voz indica a relação estabelecida entre o verbo e o seu sujeito. Desta forma, e dependendo desse tipo de relação, o verbo pode aparecer de três maneiras. Ele pode aparecer na voz ativa, quando nós temos um sujeito praticando a ação mostrada pelo verbo. Ele pode ainda aparecer na voz passiva, quando o sujeito recebe a ação expressa pelo verbo. E ainda na voz reflexiva, quando o sujeito age e recebe simultaneamente a ação expressa pelo verbo. Vamos lá então. A primeira que nós veremos é a voz ativa. Na voz ativa, o sujeito é aquele que faz a ação, ele age, ele pratica a ação verbal. Prestem atenção, voz ativa, o sujeito age. Esse sujeito que age, ele vai receber o nome de sujeito agente, já que ele age, ele é um agente. Observem o exemplo. Mamãe plantou uma árvore. Se nós perguntarmos quem plantou uma árvore, nós temos como resposta mamãe. Mamãe, então, nesta oração é o nosso sujeito, certo? E vamos observar, esse sujeito, mamãe, está praticando a ação de plantar. É a mamãe quem está agindo, certo? Assim, nós temos na oração acima a ação de plantar praticada pelo sujeito agente, mamãe. Então, nós temos que essa oração, esta frase, se encontra na voz ativa. Tudo bem? Vamos observar aqui mais alguns exemplos. Vejam, eu escreverei um poema. Sobre quem a oração está trazendo uma informação? Sobre o sujeito eu. Eu escreverei, eu praticarei a ação de escrever. Então, eu é um sujeito agente e esta oração se encontra na voz ativa. Segundo exemplo, Cristina faz um bolo delicioso. Sobre quem nós estamos trazendo uma informação? Sobre Cristina. Ou seja, Cristina é o sujeito da nossa oração. E é ela, nesta oração, quem está praticando, quem está agindo, quem está fazendo a ação mostrada pelo verbo. Então, nós temos que Cristina também é o nosso sujeito agente. Terceiro exemplo, Marilda leu o livro inteiro. Sobre quem nós estamos falando? Sobre quem a oração traz algum tipo de informação? Sobre Marilda. Então, nesta oração, Marilda vem a ser o nosso sujeito agente. Todas estas orações, em todos estes exemplos, nós temos as orações na voz ativa. Em todas elas, nós temos um sujeito agente, um sujeito que age, um sujeito que pratica a ação mostrada pelo verbo. E observe, o verbo pode estar no futuro, pode estar no presente ou ainda no passado. Tanto faz, certo?
Vamos falar agora sobre a voz passiva. Nós vimos que na voz passiva o sujeito sofre a ação verbal, ele recebe a ação mostrada pelo verbo. A voz passiva apresenta um sujeito classificado como sujeito paciente. Vejam o exemplo. A árvore foi plantada por mamãe. Sobre o que nós estamos falando? Sobre o que a oração nos traz algum tipo de informação? Nós estamos falando sobre a árvore. Neste caso, então, a árvore é o nosso sujeito, é o sujeito da oração. Mas observem, a árvore foi plantada. Não é a árvore quem está praticando uma ação, e sim ela está recebendo, ela está sendo plantada. Por isso, nós temos aqui então um sujeito paciente, recebendo a ação, sofrendo a ação de ser plantada, certo? Vamos retomar ainda o exemplo anterior. Vejam, a árvore foi plantada por mamãe, certo? Nós temos que o sujeito dessa oração é a árvore, um sujeito paciente, porque ele está sofrendo a ação de ser plantada. Tudo bem? Observe que alguém praticou a ação de plantar, porém não é o sujeito da oração. Lembrando que o sujeito é um sujeito paciente. Nesse caso, nós teremos então o agente da passiva, ou seja, nós teremos na oração a expressão mostrando quem praticou a ação verbal, só que dentro da voz passiva. Então, nós teremos o agente da passiva, que é a expressão por mamãe. E lembrando que sempre o agente da passiva vem introduzido por uma preposição, o que não acontece com o sujeito. Temos ainda na voz passiva dois tipos: a voz passiva analítica e a voz passiva sintética. Tanto em uma como em outra, nós vamos ter o sujeito paciente, certo? Aquele sujeito que sofre, que recebe a ação mostrada pelo verbo. Vamos ver as características de cada uma delas. Vamos começar então com as características da voz passiva analítica. Nós sempre teremos na voz passiva analítica o sujeito paciente, aquele que sofre ação verbal. Teremos também uma locução verbal, um verbo auxiliar mais um verbo principal escrito no particípio, aquele cuja terminação é ado ou ido. E teremos também o agente da passiva, aquele que pratica ação verbal na voz passiva. Entretanto, o agente da passiva, ele é facultativo. O que isso significa? Ele pode ou não aparecer na oração. Vejamos um exemplo. A cidade foi destruída pelo terremoto. Quem foi destruída pelo terremoto? A cidade. Então, nós temos que a cidade é o nosso sujeito. Esse sujeito está praticando ou está recebendo, ou está sofrendo uma ação? Não é a cidade quem está destruindo, ela está sendo destruída, ela foi destruída, na verdade, não é? Então, nós temos a expressão a cidade como sendo o nosso sujeito paciente. Foi destruída é a nossa locução verbal. Foi o nosso verbo auxiliar e destruída o nosso verbo principal, verbo destruir, no particípio. Tudo bem? E quem praticou essa ação na voz passiva? Quem praticou essa ação foi o terremoto. Então, nós temos pelo terremoto,
a expressão iniciada com uma preposição, sendo aqui o agente da voz passiva. Como foi dito, nós temos também a voz passiva sintética, cujas características são verbo, sempre na terceira pessoa, um pronome apassivador, que é o pronome se, e teremos também o sujeito paciente. Já que estamos falando de voz passiva, é obrigatório que o sujeito seja paciente. Veja um exemplo. Destruiu-se a cidade. Observe, nós temos o verbo na terceira pessoa, aqui no caso do singular, destruiu. Nós temos o pronome apassivador se e temos ainda o sujeito paciente, que é a cidade. Então, essa é a estrutura de uma oração, de uma frase, cujo verbo se apresenta na voz passiva sintética. Uma observação importante. A oração na voz passiva sintética pode ser transformada na passiva analítica. Vejam, a cidade foi destruída. Nós temos o sujeito paciente, que continua sendo a expressão a cidade, porém, como na voz passiva analítica nós temos que ter uma locução verbal, então o verbo que estava na terceira pessoa passou a ser uma locução verbal. Foi destruída. E o terceiro tipo de voz verbal é a voz reflexiva, cujas características são: nós teremos um sujeito agente e paciente simultaneamente, ou seja, ele vai agir e vai sofrer a ação mostrada pelo verbo ao mesmo tempo. O verbo, ele sempre vai aparecer na voz ativa. E teremos também a presença de um pronome reflexivo. Observem o exemplo. A menina cortou-se com a faca. Vamos achar o sujeito. Quem se cortou com a faca? A menina. Nesse caso, a menina está praticando a ação, está agindo ou ela está sofrendo, recebendo a ação? Nós temos aqui que o sujeito, a menina, está praticando e está recebendo a ação de cortar simultaneamente, ao mesmo tempo. É ela quem se corta, é ela quem recebe essa ação ao mesmo tempo. O verbo está na voz ativa, cortou. Temos aí a presença também de um pronome reflexivo, o pronome se. Temos também a voz reflexiva recíproca, que será explicada durante a aula. E a expressão com a faca, trata-se aqui, nós temos aqui uma locução adverbial de instrumento, certo? Muito bem, sétimos anos, vamos praticar nos exercícios. Peço que resolvam os exercícios 1 e 2, que estão na página 206. Faço a leitura da parte teórica nas páginas 206 e 207, marcando com asterisco aquilo que gerar dúvidas. Resolvam os exercícios 3 ao 10, páginas 209 até a 211. Durante nossa live, daqui a pouquinho, nós falaremos mais sobre este assunto. Então, bons estudos, boa sorte e até já. Um beijo!